Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro ConvetCast. A gente está com uma enquete aberta, vão votando ali, mas por enquanto o mapa está na frente. A grande maioria que nos escuta às 5 da manhã é justamente quem está no sprint final, quem está precisando aí de um ânimo extra. E a gente vai falar sobre técnica de estudo, sobre motivação e dicas de estudo, né, Fábio? Com certeza. Então, bom dia a todos. Parabéns pela garra de estar esse horário disposto a interagir, a aprender, e que tenhamos uma ótima semana com estudos muito produtivos e uma semana sem muito estresse. Amém. Começar dando os parabéns para essa galera aí que está levantando de manhã cedo, tá? Que tem estudado, tem se esforçado. A gente tem certeza que o principal ingrediente para passar em concurso é esse: se esforçar, estudar, 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 né? Horas líquidas. Então, pensando nisso, né, a gente não vai passar apenas uma técnica hoje. Eu tenho em torno de uns 5, 6 livros sobre como estudar, como melhorar a absorção do conhecimento, né, como ter ânimo para estudar. Só que são livros pesados, longos, que para quem está estudando, principalmente quem está em reta final, ou sprint final, não cabe, né, pessoal? A gente acaba nem indicando, porque vai tomar um tempo precioso de vocês. Mas, para nós, não custa retirar os insights e passar para vocês só o filé mignon, né? Só o creme do creme. Então, para hoje, eu separei alguns insights de um livro que, para mim, está no top, tá? O livro se chama The Science of Successful Learning, ou seja, a ciência do sucesso no aprendizado. Esse livro, ele é sensacional, porque ele foi escrito por um escritor e mais 2 pesquisadores, tá? Professores de psicologia na Washington University, e um deles ainda é diretor do Centro de Pesquisas Integrativas em Aprendizagem e Memória. Mas não foram apenas esses dois escreveram, mas eles usaram uma equipe, contando com eles, foram 11 especialistas em aprendizado. No livro eles contam que existe mais de 125 anos de pesquisa registrada sobre aprendizagem, né, sobre absorção de conhecimento. E eles pegaram os últimos 10 anos, tudo que tinha de mais moderno, todas as pesquisas, eles sintetizaram em um livro. Então é um livro que traz vários insights de várias pesquisas, e ele é tão interessante que ele foi escrito com base nos próprios resultados da pesquisa que eles fizeram. Então, só de cara, eles começam falando no prefácio o seguinte: as mais eficazes estratégias de aprendizagem não são intuitivas. Quem é que lembra disso aí? Eu falo sobre isso nos tutoriais. Porque a maioria de vocês começa a estudar, a aplicar as técnicas de estudo, a aplicar a metodologia de estudo, e sempre fica aquela sensação de, mas meu estudo está muito superficial. Quando eu paro tudo e pego 3, 4 horas de português, só português, eu aprendo mais. Só que isso, infelizmente, né, é uma falsa sensação. Aí eles explicam isso, tá? Olha o que eles falam no início do livro, tá? Aplicamos 2 princípios de aprendizagem que consideramos primordiais. Imagina, para esses caras aí falar que são os top do mundo em aprendizagem. Eles falam, tá? A repetição espaçada de ideias-chaves e a intercalação de tópicos diferentes, mas relacionados. Se os alunos ampliam seus estudos sobre um tópico, periodicamente retornando a ele, eles o memorizam com mais facilidade. Da mesma forma, ao intercalar o estudo de diferentes tópicos, diferentes conteúdos, os alunos aprendem cada um deles mais facilmente do que se tivessem estudado um por um, em sequência. Parem e pensem um pouquinho, como é que é o ciclo de estudo de vocês? Não é justamente isso daqui? Vocês vão de pouquinho em pouquinho, em diversos tópicos, de diversas matérias,
repetindo espaçadamente, cada vez aumentando o espaçamento, estou passando por todas as matérias. Então, a base, né, da nossa metodologia é o que esses caras que estão falando que são as duas coisas mais importantes para o aprendizado. Continuando os insights. A aprendizagem é mais profunda e mais duradoura quando requer esforço. A aprendizagem fácil é como escrever na areia, perdura hoje e amanhã se esvai. Esse tópico aqui é a introdução de um outro tópico que eu acho fundamental, que eu vou falar mais para frente, tá? Mas agora é o momento de prestar atenção nisso. Quando a jornada é difícil, mais vagarosa e não parece produtiva, somos atraídos por estratégias que parecem mais atraentes e não nos damos conta que os ganhos com essas estratégias são muitas vezes temporários. Lembra que eu falo isso? Tem gente que abre mão da repetição, de avançar, para ficar mais horas, né, tentando de primeira já decorar tudo. E, infelizmente, pode até entender uma porcentagem maior, só que em menos tempo também esquece. A prática de relembrar informações, recordar fatos, conceitos ou eventos da memória é uma estratégia de aprendizagem mais eficaz do que revisar por meio de releitura. Então, na nossa estratégia, primeira fase, releitura, é só a leitura, mas depois as próximas revisões incluem técnicas para deixar mais complexo essa revisão e forçar vocês a pensarem sobre o que estão lendo, tentar recuperar na memória o que vocês já estudaram. Então, ficar só relendo, só reassistindo videoaula, isso não melhora a absorção do conhecimento de vocês. Tá? Tentar relembrar o anteriormente aprendido fortalece a memória e interrompe o esquecimento. A prática periódica impede o esquecimento, reforça as rotas de recuperação de informações e é essencial para reter o conhecimento que você deseja obter. Quando você escalona a prática em uma tarefa e se sente meio enferrujado entre as sessões, olha isso que interessante. Ou intercala a prática de 2 ou mais matérias, a recuperação de informações é mais difícil e parece menos produtiva, mas o esforço produz aprendizagem mais duradoura e permite mais versatilidade na aplicação desse aprendizado em circunstâncias posteriores. Então, vamos lá. A gente divide o estudo em fases, ok? Cada vez que vocês vão repassar pelas mesmas informações, muitas vezes dá a impressão de que passou muito tempo, que já esqueceu, mas até o fato de esquecer um pouco, uma porcentagem, faz parte da estratégia. Então, quando vocês forem revisar, se revisar muito em cima, não vai dar o mesmo efeito. É importante que tenha um pouco de esquecimento, para que vocês mandem a mensagem para o cérebro que a informação é importante, porque vocês estão retomando ela. E se essa informação ela é importante, vocês estão se esforçando para lembrar, tem que ter o esforço cognitivo, próxima vez que precisar, ela vai vir mais fácil. Agora que é a parte que eu tinha citado lá, que era importante, tá? Antes achei uma outra frase aqui importante que eu tinha que falar também. Tentar resolver um problema antes de alguém nos ensinar a solução conduz a uma melhor aprendizagem, mesmo quando se cometem erros durante a tentativa. O que é isso, pessoal? Onde é que a gente trabalha isso com vocês? Método Soma. Essa aqui é a explicação por trás do método Soma, tá? Tu tem que pensar sobre uma resposta de uma coisa que a maioria das vezes tu não tem. Mas se tu se esforçar, tentar pensar sobre aquilo, no momento que tu tiver essa resposta, o teu cérebro vai pensar, nossa, já precisei dessa informação anteriormente e eu não tinha. Então agora eu vou decorar isso aqui, agora eu vou memorizar. Eu eu pulei essa parte, mas aqui fala direitinho que a memorização, a decoreba, é extremamente importante para o aprendizado. Uma coisa não vive sem a outra. Então tem gente que diz, eu não gosto de decorar, eu gosto de aprender. Não decorar, não vai fazer as conexões suficientes para aprender também. Tá? Então o método Soma, ele tem uma base científica por trás. E agora a frase, o creme do creme, tá? A noção popular de que você aprende melhor ao receber instruções de forma consistente com o seu estilo de aprendizagem preferido, por exemplo, como aluno auditivo ou visual, não é sustentada por pesquisas. As pessoas têm múltiplas formas de inteligência para dedicar à aprendizagem, e você aprende melhor quando abre o leque.
aplicando todas as suas aptidões e recursos, do que limitar a instrução ou a experiência ao estilo que você considera mais favorável. Isso aqui é um tapa de luva, né, pessoal? Porque, assim, a gente vem do estudo clássico, a gente acha que se conhece, a gente acaba afirmando algumas coisas. Ah, eu aprendo com áudio, eu aprendo com vídeo aula, eu aprendo só escrevendo. Muita gente tem isso. Mas não existe uma prova científica de que isso é eficiente. Na verdade, quem se limita a uma forma de aprendizado, pode ser que essa seja, digamos, 10% superior às outras, por exemplo, né? Não sei em porcentagem. Mas, se tu somar todas as outras, com certeza o resultado vai ser melhor. É por isso que a gente divide em fases e a gente introduz técnicas diferentes. Tem o momento da videoaula, da revisão, das questões, dos flashcards. Não é assim, ó, pega tudo e começa agora. Não, é aos poucos. Mas tem que ter a mente aberta para, no mínimo, inserir e tentar usar cada uma das técnicas. Né? Quebrar esse paradigma, né, essa barreira que muita gente vem pro Convete determinado. Não, eu me conheço, eu sei que assim eu aprendo mais. Pode entender mais. Agora, aprender mais não. Pode entender mais, mas é um castelo de areia. Em pouco tempo, esquece. Às vezes a pessoa não tem ainda, né, uma experiência de tentar provas de concurso que são, né, exige demais da gente, demais do nosso cérebro. Não é uma coisa simples, como uma prova de faculdade. A maioria das provas de faculdade, o professor quer que tu aprenda coisas que são importantes. Mas o concurso, o avaliador, ele não está nem aí para as coisas importantes, ele quer eliminar. Então, 20 mil inscritos para 300 vagas, ele vai cobrar coisas sem pé nem cabeça, coisas pontuais, vai trocar palavras, ele vai fazer pegadinhas, ele vai tentar tirar os outros candidatos para deixar somente os 300. E essa virada de chave aí é importante. Isso tudo, pessoal, para falar que agora, quem está aí em sprint final para o mapa, sigam as orientações, ok? São anos aí de experiência com Convete, só com Convete 4 anos, quase 5, fora, né, os mais 10 anos que a gente tem de experiência estudando para concurso, acompanhando concurso, fazendo concursos, tá? Então, a gente já passou por várias fases, desde a primeira fase, que foi um estudo clássico, como se fosse uma prova, faz os resumos, daí chega na hora da prova, não quero nada que tinha no meu resumo. Clássico, é muita coisa para resumir. Então, o resumo é importante, ele está na nossa metodologia, está no SAM também, tá? E está em uma fase da nossa metodologia, mas ele é para complementar, ok? Inclusive, no reta final, perguntaram se era para estudar só por resumo, né? Agora, no sprint final, de maneira alguma, ele complementa, e é importante, claro que sim, porque apesar de não cair só o que é importante nos concursos, o que é importante também cai, e errar uma coisa que é importante, tu fica para trás, porque o resto da turma vai acertar, entende? Então, pessoal, ficou com alguma dúvida? Esse livro traz diversas técnicas, isso aí, Desirê acertou, método Soma, diversas técnicas que se repetem muito com outros livros de aprendizagem, se repetem muito com o que outros mentores para concurso falam, outros mentores brasileiros que escrevem livros para concurso falam. Então, assim, a metodologia Convete é porque a gente uniu e organizou de uma forma para concurso, principalmente de medicina veterinária, e a gente organizou juntando com a experiência prática para concurso. Porque quem lê esse livro que eu falei para vocês, vai aproveitar para concurso 20% dele. O resto é importante para educação infantil, para dar aula em faculdade, para outras coisas. Tá? Ele cita vários exemplos, sim, bem interessantes, mas que não se aplicam em concurso. Então, nosso trabalho é mastigar tudo isso, organizar para vocês de um formato que cheguem no dia da prova e depois façam isso que está aparecendo na tela aí, que vão para os pódios, que fiquem nos primeiros, que fiquem dentro das vagas. Então, fazendo um link com motivação, a gente tem conseguido aí resultados fantásticos. E esse livro que eu citei para vocês, várias vezes ele cita isso, que as pessoas que seguem essa estrutura, né, de um estudo baseado em repetição, em dar importância para o que estão lendo, para marcar. A questão da importância eu vou falar no próximo ConvetCast, que tem um exemplo assim, muito interessante,
como a importância faz a gente gravar as informações, tá? E a repetição e a cereja do bolo, que fica por cima disso tudo, a metacognição. A gente vai estudando, vai se conhecendo, vai evoluindo, tá? Mas sempre pensando sobre o que tu tá pensando. Beleza, pessoal? Isso aqui está desatualizado, falta IMA, mas olha, tem professor de universidade, falta o CRMV do Mato Grosso, primeira colocada geral, tá? Do Mato Grosso. Falta alguns concursos aqui, mas esse não está atualizado não, né? Não, tá, o IMA está ali na frente, então acho que está quase atualizado, tá? Quem está no nosso grupo ali dos alunos, né, no grupo fechado só de aviso, não recebeu, mas quem está no grupo aberto recebeu a foto aí do treinamento do pessoal que está lá no IMA, recebendo aquele treinamento de admissão, né, o curso de formação. Então, assim, quem precisa de provas, é só olhar o nosso Instagram, tem muito depoimento de aprovado, e muita gente, isso eu tenho certeza, muita gente chegou na prova ainda com algumas inseguranças, né, sem saber se iam passar ou não. Isso é normal. Quem está aí no sprint final para o mapa, cara, fica tranquilo, isso aí é muito normal. Mas quando vem o resultado, para e pensa, nossa, eu sabia o que caiu na prova, que eu lembrava, eu nem sabia que eu sabia. Tá? Isso é muito comum. Então, fiquem tranquilos, a sensação de que é muito conteúdo é porque é muito conteúdo, a sensação de que não está indo bem simulado é porque ninguém vai bem simulado, tá? Mas chegando lá na hora da prova, as coisas vão fazendo sentido, e depois da prova, então, nem se fala. Tem gente de concurso que ficou nas primeiras colocações, por exemplo, da DAPAR, e que depois da prova falou que achou que não caiu nada que estudou, que foi mal, que desperdiçou um tempão da vida e não valeu a pena, desabafou. Espero sair, né, o resultado. Porque se é difícil para os nossos alunos, para os outros é mais difícil ainda. O concurso é muito de proporcionalidade. Às vezes tu tira 7 e fica em primeiro. A prova estava difícil. Às vezes tu tira 9 e fica em quinto. Então, tudo é uma questão de proporcionalidade. Se a prova estiver difícil, comemora. Essa é a minha dica para vocês, porque se está difícil para vocês, imagina para quem não estudou, para quem estudou superficialmente, para quem não fez simulado, para quem não tinha questões, tá? Ou para quem não acordava às 5 da manhã para começar os estudos. Então, essa é a minha parte, pessoal. Sem mais delongas, temos conteúdo importantíssimo hoje aí com o Fábio. Eu vou passar a palavra, então. Beleza. Bom dia, pessoal, para quem não estava presente no começo. Um bom dia, uma boa semana de estudos. Então, vamos começar. Vou compartilhar minha tela aqui, Saulo. Tu coloca ela aí, por favor. Pessoal, enquanto isso, só vou fazer um comentário também sobre tudo que o Saulo falou, pequena contribuição, né? Então, nós, do Convet, a gente atua nesse ramo de concursos e teve contato com muitos primeiros lugares. Então, muitas pessoas que passaram em primeiro lugar. Então, nós começamos a avaliar o que faz também essas pessoas irem tão bem nas provas em comparação com outras pessoas que não foram. E a gente percebe que não é uma coisa inerente à pessoa do ponto de vista de inteligência e tudo mais. São outros fatores que afetam e são muito claros quando a gente está falando em termos de preparação. Eu diria que um dos principais fatores que fazem algumas pessoas irem muito bem numa prova, outras não irem tão bem, tendo até o mesmo conhecimento, ou um conhecimento prévio, muitas vezes maior daquelas pessoas que têm uma nota não tão boa. Por quê? Porque usa principalmente o cérebro ao seu favor. Então, aquela pessoa que está sempre muito preocupada, ela se preocupa com tudo,
mas se vai cair assim, eu estou estudando de outra forma. Ela está sempre muito preocupada com coisas que ela não tem nenhuma gerência. Então, onde ela não pode modificar nada, ela gasta a energia dela. E isso tem uma explicação científica relacionada a esse fato, que é a utilização, né, do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que nos diferencia dos animais, por exemplo. Então, é uma parte muito potente do cérebro que fica, vamos dizer assim, sendo ocupada por preocupações que não vão levar a lugar algum. É um exemplo muito similar quando você tem que... você tem um compromisso, às 5 horas, eu tenho que ir no mercado e eu tenho que comprar shampoo porque o meu está acabando. Então eu fico... Quem aí, responde no chat depois, quem aí já passou por uma situação dessa? E daí tu fica o dia inteiro remoendo aquilo na sua cabeça, eu preciso ir no mercado, não posso esquecer de comprar tal produto, não posso esquecer. Fica gastando energia e o que acontece? Teu cérebro, ele está focado nisso, e teu desempenho durante aquele dia não é tão bom. Por quê? Porque tu está gastando energia numa coisa que não gera resultado. Para concursos é a mesma coisa. Então, tu tá ali gastando energia com preocupações que não vão te levar a lugar algum, não vão mudar a cabeça da banca. A preocupação sobre os assuntos não, ela tem que te fazer estudar com qualidade, estudar com, vamos dizer assim, uma certa economicidade de tempo, organização, mas não vai mudar a forma de ser cobrado. Mas onde eu quero chegar? Lá naquele caso do mercado, por exemplo, tu gastou energia com um probleminha que poderia ter sido resolvido com um lembrete, um post-it, escrever na mão, qualquer outra coisa, mas tu ficou guardando na parte do cérebro mais, vamos dizer assim, mais eficiente e mais cara para ti. E a preocupação, ela faz a mesma coisa. Então, vencedores, eles se preocupam com o que eles podem mudar e não com o que eles não podem mudar. Então, terminando isso, vamos para conteúdo, pessoal. Aqui um assunto que vai estar presente na prova do Ministério e, seguidamente, está presente nas provas de concurso. A DAB também vai estar presente esse assunto. Por quê? Porque são os princípios explícitos e implícitos da administração pública. Então, alguns estão lá na Constituição, a gente já falou deles há alguns dias atrás. Então, o que é o da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, que já estavam na Constituição lá no momento da promulgação, então eles são derivados, decorrentes do poder constituinte originário, ou seja, da primeira Constituição, e, através de uma emenda constitucional, chegamos aí à adição da eficiência, lá em 1998, com a reforma administrativa, a primeira grande reforma administrativa, se adicionou esse princípio aqui, que é também muito importante. Mas hoje não vamos falar dele. Hoje nós vamos falar dos princípios implícitos, reconhecidos e infraconstitucional. Já falamos de alguns lá no primeiro ConvetCast, e já tratamos vamos dizer assim, alguns dos principais. Hoje vamos falar dos outros que também são muito importantes. Uma dica: como é que eu vou decorar os principais princípios implícitos, reconhecidos ou infraconstitucional? Por quê? Porque ele tem esse nome. Porque alguns estão na legislação infraconstitucional, ou seja, aquela que está abaixo da Constituição, como leis complementares, leis, até normas infralegais, desde que sejam princípios, estejam ali
reconhecidos. Alguns são reconhecidos pela própria doutrina, ou seja, até pela praxe administrativa, são princípios que não precisam estar escritos, são coisas que se espera da administração pública, e aqueles que são implícitos, ou seja, eles decorrem de outras partes, outros textos constitucionais, também infraconstitucionais, mas eles não estão diretamente escritos, mas a gente interpreta o que quer dizer aquela norma e chega aos implícitos, ou seja, através da interpretação a gente chega neles. Importantíssimo. Como que é o mnemônico? O mnemônico, sábado, nós falamos sobre essa técnica, né, para ajudar a decorar coisas para concurso. Então, decorar é importante. Por muito tempo, a memória foi, vamos dizer assim, no meio científico, no desempenho, ela foi colocada como uma coisa menos importante. Por exemplo, em detrimento à inteligência, ao QI. Mas a gente sabe que isso não condiz com a realidade, pessoal. Memória também é importante, principalmente para concursos, porque repetem os assuntos, então é bom ter uma boa memória, sempre vai facilitar. E ter uma boa memória está relacionada a exercitá-la, né? Então, técnicas para exercitar a memória sempre ajudam. Então, como vamos decorar os princípios que não estão lá naquele grupo do LIMP, né? Então, aqui, o LIMP a gente sabe, esse aqui eu não vou chover no molhado, todo mundo sabe, mas esses aqui são menos comuns e são, muitas vezes, distribuídos pela legislação esparsa. Então, primeira coisa, vocês vão usar essa frase aqui, ó, será fácil para o Momô. Como assim será fácil para o Momô? Vocês vão pegar só as iniciais. Então, o será, então, é segurança jurídica, o S, eficiência e razoabilidade. Muito importante esses três aqui. Fácil, então, finalidade, ampla defesa, contraditório e interesse público e legalidade que está explícito, mas a gente coloca aqui para fechar o mnemônico, tá? Então, vocês têm que saber que legalidade ele é explícito, expresso, então ele está na Constituição. Mas, lembrando que legalidade tem mais de uma acepção. No momento oportuno falaremos sobre ele. Outra coisa, o PROMOMO, então, proporcionalidade, moralidade, motivação. São os princípios mais importantes para se conhecer a termos de prova. Existem outros? Existem, diversos. Existe um consenso de quais são princípios, quais não são. Muitas vezes, alguns autores juntam dois, por exemplo, contraditório e ampla defesa, muitas vezes alguns autores dizem que é a mesma coisa, então isso não se preocupem, as bancas não entram nesse mérito, mas existem autores que não diferenciam alguns deles, ou trazem outros ainda próprios, que daí fica a critério daquele autor, ok? Então, pessoal, slide. Então, pessoal, vamos falar aqui de alguns dos principais que vocês precisam dominar para a prova. Então, dominar não significa que vocês precisam saber tudo desse princípio, mas vocês precisam, no mínimo, saber do que se trata e qual é o principal conceito dele. Isso vocês precisam saber. Então, vamos aqui para a tela, vamos falar sobre o princípio da continuidade do serviço público. Então,
Anne, né, agora sumiu aqui a mensagem, pergunta se legalidade está explícito ou expresso, né? Está sim lá no LIMP, né? O primeiro do LIMP é legalidade. Então, esse a gente já tem. Vamos lá, vamos falar sobre a razoabilidade, pessoal. O que esse princípio trata? Então, ele é um princípio que a gente pode levar para um conceito de que a administração pública, ou seja, a atividade da administração pública, ela é ininterrupta. Então, vamos fazer o primeiro ponto aqui, ó. Vamos dar aqui. Vamos botar assim, ó. Atividade da administração pública é ininterrupta. E baseado nisso, vocês já viram que o próprio STF, ele acaba muitas vezes interferindo no direito de greve dos servidores. Por quê? Porque a atividade da administração pública, ela é ininterrupta. Então, não se pode simplesmente parar toda a atividade porque uma categoria que aumenta, vamos dizer assim, interesses daquele grupo, em detrimento de toda a sociedade. Então, pode gerar multa, pode gerar desconto de folha, tudo mais, porque não tem uma regra específica, primeiramente, para a greve dos servidores públicos, então se utiliza a legislação que trata de greve para a iniciativa privada, e também porque não se admite essa interrupção. Então, imaginem como acontece com os auditores fiscais agropecuários, que vocês serão daqui a um tempo, eles resolvem que não vai mais ter exportação, não vão emitir os certificados sanitários internacionais. Então, acaba gerando um problema muito grande. Quem vai pagar a conta, muitas vezes, é a iniciativa privada, que não está nessa relação de negociação de salários. Se dependesse deles, eles aumentariam o salário sem problema. Mas eles não têm nada a ver com isso e vão pagar essa conta. Então, entende-se que a atividade da administração pública é ininterrupta. Então, não se admite paralisação. Vamos colocar assim, qual é a consequência? Não se admite paralisação. Não se admite paralisação dos servidores públicos? Não é isso. É a atividade da administração pública que não se permite paralisação. Então, pode acontecer? Pode, mas não deve ocorrer, esse é o ideal. Então, se a gente vai falar em doutrina, eles sempre vão considerar, a doutrina sempre considera que o serviço público é contínuo, não precisa ser diário para ser contínuo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, é ininterrupto, isso é importante, as bancas exploram isso, mas não precisa ser diário. Um exemplo, uma campanha de vacinação, não precisa ser todos os dias, desde que ela não pare. Então, é um ponto importante. Justiça eleitoral, a justiça eleitoral, ela, vamos dizer assim, ela atua principalmente mais próximo das eleições. Então, ela precisa ter uma continuidade, pode ser intermitente ou regular, não interessa. Então, isso é importante do princípio da continuidade de serviço público. Princípio da segurança jurídica, pessoal. Esse aqui é outro princípio que a gente ouve falar muito nos noticiários, né? Então, e é uma coisa que no Brasil é difícil falar sobre ele porque parece que a gente não tem, né? A regra do jogo, ela muda todo o tempo. Então, questão principalmente trabalhista, né? A gente vê que muda o entendimento do tribunal, passa a contar tempo de serviço, vamos dizer, a insalubridade conta mais tempo. De repente, em 2019 mudaram, agora estão avaliando novamente, pode ser que volte como era. É muito comum esse tipo
de mudanças que geram uma substancial troca de entendimento e afeta a vida das pessoas. Esse princípio da segurança jurídica, agora que eu vi, pessoal, o slide que aparece para vocês, eu escrevi em cima de outro que aparece para mim. Então, eu estava falando sobre razoabilidade, sobre continuidade, serviço público. E aparece para vocês aí a razoabilidade. Mas agora, vamos voltar para segurança jurídica. Eu ainda não consegui mudar aqui que aparece invertido, tá? Mas vamos lá. Segurança jurídica, como eu estava falando, ele é um princípio geral do direito. Então, a primeira característica é um princípio geral do direito. Então, ele não se aplica só ao direito administrativo, ao direito constitucional, ele serve para todas as regras, vamos dizer assim, todos os ramos do direito. Então, é a primeira característica desse princípio. Além disso, esse princípio, ele trata das relações jurídicas em determinado momento, que devem ser estabilizadas e não ficar sendo alteradas. Como eu falei, mudanças muito repentinas, muito frequentes de normas, levam a uma insegurança jurídica. Então, eu vou comprar, eu vou investir no setor de apostas, porque no Brasil não se tributa as apostas. Mas, do nada, vem uma nova lei, uma nova legislação, e ela começa a tributar. Bom, faz parte, aconteceu, mudou a legislação. Meses depois, o judiciário considera aquela norma inconstitucional, então para de se tributar sobre aquele assunto ali, aquela atividade. Daí eu volto a trabalhar com o ramo de apostas. E eu estou falando não de apostar, de trabalhar, ter um negócio sobre isso. Daí eu volto a trabalhar, o próprio STF derruba a decisão anterior dele e volta a tributar. Isso, para mim, gera um problema muito grande, porque meu lucro é menor do que o tributo, então eu estou no prejuízo. Paro de trabalhar com aquele assunto. Muda uma cadeira lá do STF, volta a não ser tributado. E assim fica, vai para frente, para trás, e a gente não sai do lugar. Então, muito, muito ruim para um país essa falta de estabilidade, né? Então, fala aqui também, um dos conceitos é a estabilidade das relações jurídicas, pessoal. Então, é isso que se busca. E vejam como isso tem um componente aqui que pode estar presente na prova de vocês. A dificuldade de mudança de legislação não necessariamente torna uma rigidez ou maior segurança jurídica. Porque, olha só, no Brasil é dificílimo alterar uma regra da Constituição. Por quê? Tem que votar uma emenda constitucional, então vocês viram um rito muito mais difícil, são 2 turnos, vamos dizer, o quórum de votação ele tem que ser maior, então são várias regras, tem temas que podem ser tratados, outros não. Então, a um primeiro olhar, parece assim, não, fica muito mais difícil mudar essas regras. Mas a gente pega a Constituição inglesa, por exemplo, ela é uma Constituição muito, me fugiu a palavra aqui, mas ela é compacta, ela não é prolixa que nem a nossa.
Tem uma palavra certa lá, ela é o contrário de prolixa. A nossa, ela trata muitos temas. A deles, muita coisa não é escrita na Constituição e mesmo assim existem as regras. Só que a tradição, ela impede que se mudem essas regras. Então, impede que se tenha nova interpretação sobre muitas coisas e dá uma segurança jurídica muito, muito grande. Então, a rigidez as alterações legais não levam à segurança jurídica, a gente pode ver aqui pelo Brasil. Então, outra coisa que faz, vamos dizer assim, que afeta a segurança jurídica é a interpretação. A interpretação, então, uma nova interpretação pode alterar, pessoal, vamos dizer assim, sem escrever novamente uma regra, a nova interpretação pode gerar, vamos dizer, um direito novo para alguém ou tirar de alguém. Então, é como se a interpretação fosse, basicamente, um texto novo. Vamos pegar um exemplo. Tem uma regra lá que protege pessoas com pessoas idosas, vamos pegar esse exemplo, pessoas idosas. E daí, na legislação, está lá que pessoas idosas acima de 60 anos. Mas o STF pode interpretar que, em alguns casos específicos, pode se antecipar. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma certa idade, mas ela tem um problema de saúde crônico. Então, ela já tem algumas características de pessoas idosas, então o direito se amplia a ela. Acontece. Então, houve uma outra interpretação sobre a regra e acabou se ampliando um direito. É como se tivesse uma norma nova que mudou a interpretação. Então, acontece. Porém, tem que ter algum cuidado, né? A interpretação, ela não pode ser absoluta. Por quê? Porque não pode se, vamos dizer, não pode ser absoluta, porque ela tem um limite, que é a legalidade. Vamos colocar assim, como limite. A gente pode interpretar até o ponto do que está escrito. Se está escrito X, eu não posso entender Y, né? Então, é uma das limitações da interpretação, é a legalidade, é o que está escrito. Então, por exemplo, no Brasil entende-se que não pode obrigar ninguém a fazer o exame de DNA para comprovação de paternidade. Não é proibido, por exemplo, coletar uma amostra biológica, coletar sangue de uma pessoa à força, porque isso fere o princípio da dignidade humana. Então, tem essa interpretação do Supremo Tribunal Federal, que não se pode, em qualquer hipótese, forçar uma pessoa a fornecer material biológico para essa prova. Ok, não pode, mas ela vai ser considerada, junto com outros, vamos dizer assim, apontamentos ali, outras, de certa forma, quesitos que ajudem a comprovar a paternidade sem o teste, vamos dizer assim, a prova biológica, ali, o DNA. Então, a pessoa assume que tem alguma coisa que ela está escondendo. Praticamente seria isso. É uma interpretação, porque a norma não diz isso, mas é uma interpretação. Então, se ela se mantiver assim, temos segurança jurídica. Se começa a mudar, vai para lá, muda a interpretação, perdemos a segurança jurídica. Ok? Agora sim apareceu o princípio aqui da continuidade do serviço público, né?
Então, tá trocado. Então, eu vou tratar ele. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou voltar aqui da razoabilidade, vou apagar a segurança jurídica e vou tratar aqui da razoabilidade. Mais fácil. Então, pessoal, o princípio da razoabilidade, o que ele fala? O que ele nos fala? Que esse princípio é um instrumento principalmente para atividade legislativa. Então, ele vai ter mais de uma acepção. A primeira é atividade legislativa. Quando o legislador está criando uma regra, uma norma, um direito, um dever, ele precisa ter razoabilidade. Por quê? Não pode, por exemplo, tributar uma classe de forma muito pesada e deixar isento outra classe. Por exemplo, vamos tributar somente os veterinários no Brasil. Os agrônomos vamos deixar isento. Isso não é razoável. Então, na atividade legislativa, e geraria a Terceira Guerra Mundial, né? Então, isso seria um grande problema, porque não é razoável, não tem uma explicação, vamos dizer, sensata para isso. E isso feriria o nosso querido princípio da razoabilidade, que ele é muito importante. Então, vamos usar ele como sinônimo de sensatez. Ok? Outra coisa, ele também está ligado à atividade administrativa, pessoal. Atividade administrativa, na forma de discricionariedade. A discricionariedade, ela, vamos dizer assim, num ato administrativo, então, vou aplicar uma multa, qualquer coisa, um ato que é feito pela administração pública, ele tem um elemento que é típico da administração, que é poder, vamos dizer assim, uma faixa, uma massa cinzenta ali, um espaço em branco, em que a norma, ela não fala. Então, é muito difícil elaborar uma norma e prever todas as situações possíveis. Sempre uma ou outra parte vai fugir. Então, vamos lá no próprio RISPOA, né? Então, quando tem um caso de linfadenite no traseiro, tem outro no dianteiro, você condena. Mas quando tem só no dianteiro, talvez não vai estar escrito. Então, vai ter que ter ali uma razoabilidade. Então, ele está ligado na parte legislativa, vamos dizer, as normas têm que ser razoáveis, e quando a gente fala de atividade da administração do executivo, da atividade administrativa, é ligado à discricionariedade. Então, seria, assim, aquele momento que o funcionário público tem que tomar uma decisão. Ele está ali, frente a uma situação, ele coloca a norma, então, coloca a norma de um lado, a situação de fato do outro. Agora eu preciso tomar uma decisão, mas a situação da vida real, ela não condiz com a norma, eu não tenho essa previsão, mas eu tenho coisas muito próximas, então eu vou ter que ser razoável, ok? Então, ele dá ali uma certa legitimidade, ele garante uma legitimidade da administração pública e evita a prática de atos arbitrários ou desvio de finalidade. Então, ele, vamos dizer assim, é uma garantia de legitimidade. Então, como assim, pessoal? Como eu estou sendo razoável?
Então, é aquele caso típico que o exemplo que é dado na literatura é assim, ó, o sujeito está indo em alta velocidade, a polícia para ele e quando ele abre o vidro, ele fala, olha, eu estou com meu filho aqui, ele está tendo um ataque cardíaco, estou com meu pai aqui, e eu estou indo para o hospital. É razoável o guarda multar essa pessoa, chamar um guincho? Não, não é razoável. Por quê? Porque ali tem um problema, não é legítimo fazer isso naquele momento. Até seria legítimo ele escoltar a pessoa até o hospital. Então, não é razoável praticar, por mais que seja a lei, nesse momento, a gente precisa da legitimidade através da razoabilidade. Então, essa pessoa, ela precisa mais de ajuda do que de uma multa, né? Então, é aí o momento que deixar passar aquela infração, porque houve ali uma força maior, um caso fortuito, né? Então, outra coisa, esse princípio aqui, apesar de ele estar na Constituição, ele está implícito. Mas ele está na Constituição lá no artigo 5º. Vamos botar aqui, artigo 5º. Ele vai ter uma regra lá, e isso aqui veio de uma emenda constitucional, a EC 45 também, que é a mesma lá da eficiência, né? Não, a 45 é de 2004, desculpa. Fiz uma pequena confusão aqui. A emenda 45, e ela diz que os prazos para processos, tanto os processos judiciais quanto administrativos, eles precisam ter uma duração razoável. Quem aí viveu década de 80, década de 90, antes de 2004, já ouviu muitas histórias, pessoal, de processos administrativos, tu pedia licença para abrir um frigorífico e passar 10 anos e a administração pública nem te responder. Então, quando a telefonia era toda pública, eu lembro que as pessoas faziam um pedido de telefone, linha telefônica para sua casa, e aquilo demorava, muitas vezes até hoje, muitas pessoas até hoje não receberam resposta. Então, veio essa emenda porque era muito comum esse tipo de coisa. Hoje, a administração pública precisa responder num processo administrativo num prazo de duração razoável ao pedido. Outra coisa, processos judiciais também entram aqui, mas não é o foco do nosso estudo, ok? Então, pessoal, é isso. Princípios que vocês precisam saber. Alguma dúvida sobre os princípios, mandem aí no chat, falamos sobre eles. Vamos ainda ter uma revisão sobre isso e vamos falar mais sobre esses princípios. Fábio, se um ponto do nosso edital for revogado depois do edital, ele pode cair? Pode sim. Pode sim, depende de como é que está escrito no edital. Tem editais que falam assim, ó, que serão cobradas as normas vigentes no dia do edital. Tem outros que vão cobrar atualização. Mas nada impede a banca, se eu entendi a tua pergunta, cobrar alguma coisa que foi revogada, por exemplo, citando ela do ponto de vista até histórico. Por exemplo, eu vou pegar uma norma aqui do direito administrativo. Que a gente falou aqui, ó. Ela poderia pegar essa emenda 45 e cobrar como era antes. Entende que ela vai estar cobrando uma coisa que mudou? Então, uma norma revogada também poderia ser cobrada, dizendo que ela está vigente. Então, a banca, com uma certa sapiência, ela pode cobrar uma coisa revogada. Ela não pode tratar aquilo como a regra, mas ela pode cobrar de forma até indireta. A diferença entre a razoabilidade e a proporcionalidade.
Vamos dizer que bem rápida aqui, em poucas palavras, né? A proporcionalidade seria não matar um mosquito com uma bazuca, entendeu? Seria mais ou menos assim, ó, eu não vou dar uma multa de 5 milhões para uma pessoa que descumpriu uma regra ambiental, e o primeiro exemplo que me vem à cabeça, eu poderia ter falado nele, vocês iam lembrar. Vocês viram que o Neymar utilizou, o pai, a família ali do Neymar utilizou para preencher um lago artificial, uma piscina artificial, a água de um rio, e vamos dizer, a patrulha ambiental pegou aquilo. E lá do município, lá do interior, eles aplicaram uma multa inicial de 5 milhões e pediram a prisão do pai do Neymar. O judiciário anulou, porque ele falou assim, ó, não é proporcional ao dano causado essa multa. E na legislação fala que a multa vai ser proporcional, vai ter essa relação. Então, uma pessoa, ela atropelou lá uma capivara, que é um animal, vamos dizer assim, silvestre, no meio da reserva do Taim, que é cheio de capivara atravessando a rua. É um problema, mas é diferente da pessoa matar um mico-leão dourado. Então vai ter uma proporção, desculpa o exemplo esdrúxulo, mas tem essa proporção. Então, vamos dizer assim, o meio utilizado, ele tem que ser proporcional ao dano causado. Então isso está ligado à proporcionalidade. Razoabilidade está de aplicar ou não e a intensidade de se aplicar. E tem, claro, a acepção legislativa, que não é nosso foco, mas tem que ser, as leis precisam ser razoáveis. Tá bem? Uma pequena diferença, mas me lembra disso na revisão. Durante essa semana ainda vai ter revisão. Hoje vai ser sobre a organização administrativa. Desculpa me alongar, mas... Nada, ótimo. Já foi uma baita revisão. Depois só complementar. A razoabilidade seria mais qualitativo, sim ou não, e a proporcionalidade quantitativo. O quanto que tu vai, né? Tem que ter uma proporção da tua medida em relação ao caso. Dos casos da proporcionalidade bem comum também, foi discutido há pouco tempo, é o caso de algemar pessoas na hora da prisão. Então era muito comum, por exemplo, se algemar, principalmente quando dava a mídia, né? Então ia filmar, e aqui eu não estou dizendo que sou contra ou sou a favor, né? Então ia prender um político, tinha 45 policiais federais de 2 metros de altura, o político era um cara tipo eu, assim, barrigudinho, e ali com toda, vamos dizer assim, sua falta de porte físico, esportivo, alguma coisa assim, eles iam lá e algemavam o cara bem apertado, que ficava visível, então era mais por uma questão de imagem do que medo que a pessoa ia reagir ou fugir. Então foi pelo princípio da proporcionalidade, porque ele se aplica também às prisões por ser um ato administrativo, o ato da prisão. Então o STF disse, não, tem que ser uma coisa proporcional. Se a pessoa oferecer risco, diferente lá, vai dois policiais magrinhos lá prender um lutador de MMA. Então pode acontecer ali de a situação se inverter. Então faz sentido algemar a pessoa. Ela está dando resistência à prisão, só nesses casos que vai utilizar a algema. Mas o sujeito lá, ele não tem nem condições de reagir, porque tem todo um aparato policial, todo cão farejador, tem até metralhador ali, e algemar a pessoa sem precisar. Então, se discutiu que não era proporcional aquilo e não se deve algemar nesses casos. Um exemplo da proporcionalidade. Pensando numa aplicação prática que vocês, quando passarem no mapa, vocês vão ter que usar, um exemplo, às vezes acontecem alguns desvios na produção, tá? Desvios são irregularidades, coisas que fogem ou do programa de autocontrole da empresa ou da legislação. Então, por exemplo, caiu um pedaço de carne no chão. Não é o ideal, teve uma falha, teve um desvio. Mas vocês vão aplicar um auto de infração
enquadrando num artigo de que não respeitam as leis sanitárias? Será que é proporcional? Será que é razoável primeiro? Tá, tu considerou é razoável, vou aplicar. A razoabilidade é isso, tu vai aplicar ou não vai aplicar? Sim ou não? Tá, eu considero razoável. Ainda que razoável, aí dentro da legalidade tem uma escala de punição, que vai ser advertência, vai ser uma multa leve, uma multa moderada, grave, gravíssima, ou vai ainda gerar mais suspensão das atividades por 7 dias, 15 dias, 60 dias. Então, podem ver que tem uma proporcionalidade, né? Qual foi o risco para o consumidor, para os interesses do consumidor, para a saúde pública? O que seria mais proporcional para o risco de ter caído uma peça no chão? Uma advertência ou suspender uma produção por 60 dias? Isso que é a proporcionalidade, tem que ser proporcional ao problema. O que é a razoabilidade? Tu ver que não considerar que teve um risco, né, foi uma coisa do percurso ali, não é razoável aplicar o auto de infração. Entenderam mais ou menos? No dia a dia, a razoabilidade ela está ligada vamos dizer assim, ao ato administrativo, a parte dele que é discricionária. Então, muito cuidado com isso. E a proporcionalidade é, vamos dizer, a resposta que tu dá. Um caso bem legal que tem na doutrina da razoabilidade foi que na década de 80, quando fazia sucesso ainda o Sidney Magal e outros tantos, esse país era uma selva, chegou a ser aprovada uma lei que procuradores, promotores, eles não pagariam imposto de renda. Então, imagina como não é razoável isso. E começou a se criar castas, né? Daí os políticos também queriam que eles também não pagassem imposto de renda, porque o que se dizia assim, não faz sentido. A gente recebe dinheiro público e a gente devolve como imposto. Então, a gente recebe, mas já perde. Então, a gente não recebe. Criou-se toda uma discussão que geraria o resultado que funcionário público não pagaria imposto. Mas, e vocês veem que até hoje tem gente que pensa que é assim, porque isso se criou lá na década de final de 80, começo de 90, e era totalmente fora da razoabilidade e graças ao bom Deus, o Supremo Tribunal considerou irrazoável, apesar de ter passado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas é isso. Beleza? Excelente, pessoal. Acho que ficou claro aí, né? Vocês vão usar todos esses princípios, vocês vão usar no dia a dia. Podem ter certeza aí, né? Por isso que tem caído tanto em concurso, né? A gente precisa conhecer, precisa entender, porque a gente vai usar na prática, né? Inclusive, às vezes, a gente lavra um auto de infração e ele é derrubado porque a gente não seguiu algum desses princípios, né? Quando a gente não segue, a gente está cometendo um ato de improbidade, né? Se enquadra em várias coisas. Uma das coisas, que é a improbidade administrativa, é não cumprir os princípios da administração pública. Então, tem que saber isso aí, tá? Até para o bem de vocês. Pessoal, era isso, então, que a gente tinha hoje. Estendemos um pouquinho, mas foi por uma boa causa, igual fica gravado. Para quem não tiver... quem não conseguiu assistir até o final, né? A gente vai botar o link depois ali no grupo. E bons estudos, aproveitem a semana aí, tá? E eu vi que a maioria de vocês está no mapa, então, sprint final, é isso aí, pessoal. Essa semana, continuem acordando cedo, continuem estudando, continuem buscando motivação do dedão do pé, mas, assim, estudem bastante. Podem estudar sem medo aí, que não tem galho. Ok, eu vou disponibilizar para vocês o resumo para hoje à noite. Hoje tem revisão às 8. Lembrando que os resumos não vão substituir o material que vocês têm, eles vão complementar. Então, por exemplo, o primeiro que vocês vão receber agora pela manhã é relacionado aos conteúdos das disciplinas gerais, lá que a gente chama de CGE, né? Não é Controladoria Geral do Estado, é conhecimentos gerais, alguma coisa assim. Vocês vão adicionar ali, como se for quase, dá para dizer que é uma apostila nova, né? Só que ele é na forma de resumo. Então, não é aquelas apostilas de 100 páginas. Então, vai ser 15 páginas,
vai tratar de um assunto só o que é a palavra que o Saulo usou ontem, o filé, o creme do creme. Beleza. Então tá, boa semana, bons estudos, até mais. Boa noite, tchau, tchau. Bom dia.